1h e 55 minutos. Pode baixar a musiquinha porque o tempo... Aqui são várias dúvidas. São 1h56 já. O Adailton, tem dúvida aqui a respeito da viabilidade, da sustentabilidade desse teu projeto de lei, inclusive do aspecto político. Hoje, vamos fazer uma simulação hoje. Se o governador Gladson Cameli quisesse fazer a terceirização de um determinado serviço lá na Fundação Hospitalar, no Hospital das Clínicas, e você, vamos supor, e você, junto com o Sintesac, vocês têm informações, inclusive dados, que demonstram que essa empresa, que possivelmente vem fechar contrato com o governo, isso faz parte de um esquema, essa empresa tem um histórico ruim, mas hoje o governo tem maioria na Assembleia Legislativa, aliás, em boa medida contando até com seu voto, que depois eu quero que você explique isso também, mas também tem maioria no Conselho. Sim. Então passaria do mesmo jeito. E aí? Provavelmente passaria, mas nós teríamos um debate com a exposição clara, de tanto da parte positiva quanto negativa, inclusive se envolver empresas que tenham qualquer resíduo aí, ou qualquer histórico de malversação ou de esquema, seria uma situação em que, dependendo do debate, isso poderia até nem passar. Porque mesmo você tendo a recomendação de base do governo para votar favorável, se você tiver consciência de que aquele processo será danoso e que estará dano ao erário público, dificilmente se votaria. Então, dificilmente o governo não querendo que seja aprovado, será. Mas o debate ficará e o processo será transparente. E ainda haverá, sim, a possibilidade de barrar, porque se tiver realmente provas factíveis de que realmente é um processo ilegal e imoral, com certeza será barrado. Aliás, você mesmo, na condição de sindicalista, agora eu vou pedir que você retire a sua capa de deputado e se lembre da época de sindicato, aquele episódio mesmo relacionado às organizações sociais, que você lembrou aqui no primeiro bloco, sim. Vocês barraram isso na época do governo Tião Viana, né? Então, assim, existe uma possibilidade, pelo menos. Existe, mesmo na época, a gente estava no sindicato ainda, mesmo o governo na época tendo maioria, mas com todo o alicerce de informações que a gente tinha, inclusive dos escândalos aí para fora do estado, com relação a essas OS, desvio de recursos, blackout do sistema de saúde. Rio de Janeiro, Goiânia, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Goiás, nós conseguimos porque os deputados foram sensibilizados, a imprensa também divulgou os fatos, o próprio Ministério Público, e não passou, porque realmente o processo era muito danoso na época que estava sendo feito e foi barrado. Nós tendo hoje uma lei em vigor nesse sentido, a gente torna o processo de terceirização mais sociável, mais transparente e realmente factível para aqueles que precisam de fato decidirem. Se a maioria votar e aprovar e achar que tem que ser, vai ser, acabou, senão não será. Hoje o Conselho, me perdoe se você respondeu, o governo tem maioria no Conselho também? Eu acredito que tenha, eu acredito que o governo tem maioria no Conselho, sim, e que ele não teria muita dificuldade para aprovar um processo desse. Mas depende muito bem da forma que está esse processo, as vantagens e desvantagens, isso gera o debate. E o importante é que o governo siga os passos estabelecidos na legislação e que a gente tenha um processo com bastante clareza e transparência. Por mais que eu tenha a minha opinião, que eu sou contrário isso ideologicamente à terceirização e serei, mas o que a maioria decidir a gente não pode, tem que acatar. Olha, tem aqui uma observação, uma pergunta, uma provocação do Maurício, que diz o seguinte: Adailton, nos responda, por favor, você só está vindo com esse projeto de lei porque você não está sendo contemplado com vagas, deputado? Seja nas terceirizadas, que inclusive tem deputados que são donos de empresas terceirizadas, ou por causa de cargos no governo. Porque é o que me parece, o que ele está dizendo. Porque se realmente forem aprovadas essas terceirizações pela Assembleia e Conselho Estadual de Saúde, você não terá tanta força para o seu projeto ser aprovado. Maurício, do Conjunto Bela Vista. A pergunta do Maurício é muito boa e eu agradeço o tipo de pergunta. Realmente, eu sou parlamentar da base de governo
E essa decisão não foi só minha, essa decisão foi das pessoas que nos ajudaram. A gente compartilhou isso antes de decidirmos o nosso posicionamento. E nós não estamos na Assembleia para inviabilizar governo algum ou para fazer oposição cega. Nós estamos lá para tentar construir políticas que tragam resultado para a nossa sociedade, em especial para a saúde, que é o que a gente defende. Como é que nós vamos conseguir avançar na saúde se você vai chegar com os 2 pés nas portas? De fato, eu não tenho nenhuma vaga, nenhuma indicação em terceirizada e não colocaria isso acima dos nossos ideais, das minhas ideologias, mesmo que tivesse. Eu sou contra, por mais que tenham várias pessoas que precisam de apoio, precisam de emprego, eu jamais vou colocar benéficias individuais acima do coletivo. Sou da base de governo, o governo tem sim, o governo nos deu alguns espaços, não vou ser hipócrita aqui para estar mentindo, mas eu tenho a minha convicção formada e os meus ideais, e não vai ser um espaço X ou Y no governo que vai mudar o nosso posicionamento da Assembleia, seja onde for. E isso está claro, inclusive, para a equipe de governo. Esse ponto, por exemplo, da terceirização é um dos que eu já deixei mais claro, e quando se fala no setor saúde, eu deixei bem claro, eu sou o que eu sempre defendi, independente de estar na base ou não. Se for para ajudar o projeto, os servidores de saúde, a população que precisa ampliar o serviço, eu vou votar e vou apoiar. Se não for, vou ser contra. Não vou trocar os nossos sonhos coletivos, os nossos ideais, por cargo X ou Y, e também não vou estar aqui mentindo, sendo hipócrita para a sociedade. Um dos cargos que você, um dos espaços que você domina é ali no hospital, direção do Hospital de Urgência e Emergência. Aquilo ali não te incomoda, não? Você trabalha lá, aquilo ali não... O que você, quando você senta ali com aquela pessoa que é de sua confiança, o que vocês dizem, o que vocês repassam para o secretário? Porque parece que enterraram 30 cabeças de burros ali, não é? A coisa não vai para frente ali. Tá? Eu confesso aqui para você e para a sociedade do nosso estado, eu gostaria muito de um dia ser diretor-geral do pronto-socorro, para que eu pudesse, junto com a equipe que lá está, tentar colocar lá a ideia que eu tenho de gestão. Mas você, de certa forma, não é? Ali. Uma pessoa que está lá não é da sua confiança? A pessoa que está lá é uma pessoa de confiança, uma pessoa amiga nossa, mas é importante deixar claro que essa indicação ela não foi nossa, essa é uma indicação pessoal do secretário, eles são amigos pessoais, isso foi um pedido do secretário. No entanto, é um nome que eu apoio sim, porque é uma pessoa que eu conheço... não é uma indicação sua, perdão, não então eu dei uma informação errada. Não é indicação minha. Okay. E se fosse, eu diria. A indicação minha que eu tenho hoje como diretor de hospital é lá do Hospital Geral de Tarauacá, Sansão Gomes. Essa sim foi indicação minha, um pedido nosso dos trabalhadores. Mas do Hospital Geral aqui de Rio Branco, pronto-socorro, não. É uma indicação pessoal do secretário, mas é uma indicação que eu apoio porque eu acho que é que chega mais próximo do que a gente sonha. No entanto, tem alguns desafios internos lá de gestão de fluxo e de recursos que não consegue avançar e que depende também da rede externa. Para melhorar a situação no pronto-socorro, a gente precisa ter vaga no Santa Juliana, a gente precisa ter vaga na Fundação Hospitalar, a gente precisa melhorar o atendimento na UPA, a gente precisa melhorar o atendimento na atenção primária para que não seja tudo esborrado lá no pronto-socorro, a gente precisa ter mais recursos para ter mais profissionais, ampliar serviço, melhorar fluxo, e isso não vai ser do dia para a noite que se resolve. Por isso que a gente também está tentando, lá na Assembleia Legislativa, melhorar o orçamento para a saúde do Estado. Não adianta a gente sonhar com uma saúde de primeiro mundo, com ampliação de leitos, de profissionais, se não tem orçamento. Esse é o perigo da terceirização, é por isso que é importante a gente discutir isso aqui. Qual o perigo da terceirização? Que esse aumento, que sem dúvida eu também concordo com você, tem que aumentar o orçamento de saúde, ótimo. Agora, qual o perigo, né, com a terceirização? De que esse aumento no orçamento da saúde acabe sendo canalizado para uma empresa X, Y e Z. E a situação permaneça da mesma forma. Esse é o perigo. Olha só o que o professor Farias está colocando para você. Pergunte para o deputado o que pode ser feito para acabar com as carteiradas na saúde, principalmente na Fundação Hospitalar. Eita, vamos lá. Primeiro, a carteirada ocorre porque quem está no processo de gestão aceita. E segundo, elas também ocorrem porque a oferta de serviços ela é insuficiente para atender a demanda. Se você tem serviço com ampliação e estrutura para atender todos que procuram, dentro de um tempo razoável, não vai haver mais necessidade de carteirada ou de ter fila paralela
para atender com agilidade pacientes X e os Y que estão desprovidos de QI perderem a ITFD, perderem cirurgia. Isso só vai deixar de ocorrer quando todos os políticos tiverem a consciência de que tem que se trabalhar de mãos dadas e buscar melhorar o serviço e ter a certeza de que ninguém é melhor do que ninguém. Eu nunca andei dando carteirada em ninguém, nem vou estar fazendo isso. Eu mesmo, quando preciso, eu vou para a fila e tudo, porque eu discordo. Mas, infelizmente, isso é uma rotina que ocorre no nosso estado. A gente sabe que tem fila paralela para o TFD, tem a fila que é normal do fluxo da população e tem a fila dos indicados. Olha só, essa semana, para você ver como são as coisas, essa semana eu conversei com um rapaz que ele tinha suspeita de câncer na garganta ou na tireoide, alguma coisa. E eu orientei, numa questão de bom senso, para que ele buscasse a ouvidoria. Ele foi à ouvidoria da Fundação Hospitalar. E lá chegando, o computador disse lá para a moça que estava atendendo, de que ele tinha ido, o sistema estava informando que ele tinha feito o tratamento fora do domicílio. Olha aí. É um absurdo. É um absurdo. Inaceitável uma situação Alguém dessa. ou pegou o Alguém recurso, foi no lugar dele. ou foi no lugar dele, alguma coisa errada. Certo é que não está ali, porque o menino não está nem comendo, não está nem engolindo cuspe direito. Difícil. E é uma situação preocupante, grave. Essa situação de câncer, nós não podemos esperar. O câncer é uma doença extremamente agressiva. O que tem de pessoas que me procuram, porque a gente é da saúde de referência, porque precisam fazer cirurgia de mama, cirurgia de tireoide, cirurgia de pulmão, de fígado, com câncer, e não tem agilidade, porque não tem equipe para operar, ou porque não tem o quimioterápico, não tem a radioterapia. Isso precisa mudar. E o rapaz, desde 2019, nesse aperreio. Me chamo João do Santo Inês, gostaria de parabenizar o programa e, em especial, o deputado Adailton. Muito obrigado, seu João, pela iniciativa de buscar melhorias na área da saúde. Aí olha só o que ele fala. Pois com essa terceirização, teremos uma população mais doente. O Estado gastando mais, o empresário ganhando nas costas do sofrimento da população. Ele diz aqui, ó, estou há 8 meses com um tendão do braço totalmente rompido. E fui jogado do UERB para a fundação, da fundação para o UERB, e ninguém faz nada para operar, sendo terceirizado. Olha lá se não cobraram até a cirurgia do Estado sem ter feito. Olha a desconfiança. E é uma desconfiança que tem procedência. E tem denúncia já nesse sentido, que precisa ser averiguado, e realmente é preocupante. Nós tivemos um exemplo aí na época da pandemia do quanto é danoso o processo de terceirização. Nós tínhamos o INTO, referência para atender os pacientes com Covid, e tínhamos o pronto-socorro. No ápice da pandemia, a maioria absoluta da população tinha horror de ir para o INTO, porque não se sentia segura e nem tinha certeza de que ia ter o atendimento adequado. A briga era para ir todo mundo para o pronto-socorro, porque era o setor público, onde se tinha mais segurança no serviço e no acolhimento. E isso a gente viu diariamente, a população mesmo, se eu adoecer, não me leve para o INTO, porque eu vou me matar. E era 100% terceirizado. É verdade. Aqui o Luiz Carlos está perguntando, quem afere a qualidade desses serviços e quem se responsabiliza em caso de erro? Boa pergunta. Primeiro, obrigado, Luiz Carlos. Os próprios parlamentares, e aí eu não me eximo disso como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, nós temos que ser mais atuantes, nós temos que cobrar mais, nós temos que fiscalizar mais, porque nós temos essa responsabilidade e esse dever de realmente saber o que está ocorrendo, aonde está tendo falsas informações, desvio de recursos, por que está demorando, e também os órgãos de controle. A própria sociedade também tem que denunciar, foi vítima, denuncia, pega provas, porque só assim vai ser banido os maus gestores e vai ter, de fato, melhor gestão e carregamento de recursos. E os órgãos de controle também, o próprio Ministério Público, Tribunal de Contas, o Conselho tanto estadual quanto municipal de saúde, também precisa ser mais ativo nesse processo de fiscalizar. Além de fiscalizar, a gente também tem que propor, tem que ter ideias, tem que ter planejamento, tem que saber cobrar e também saber apontar as saídas. Olha, essa tua ideia aí, né? Porque todo projeto de lei é nada mais nada menos do que uma ideia. O parlamentar tem uma ideia, elabora um projeto de lei e coloca isso para apreciação do parlamento, não é? Essa tua ideia a respeito de um maior controle social e orçamentário me parece uma boa medida, o que exige, né, articulações políticas tanto na Assembleia Legislativa quanto no próprio Conselho. Perfeito. Aí a briga, é o jogo jogado. Perfeito. Eu vou te perguntar aqui, já é a 4ª pessoa
que usa essa expressão aqui, que eu vou já dizer, em relação à saúde. É a quarta pessoa nesse programa que fala disso. Existe uma máfia na saúde no estado do Acre? Nós temos diversas falas nesse sentido, e quando você compara o orçamento da saúde com a oferta de serviço e as falhas, há sim, na nossa visão de uma forma bruta e leiga, a impressão de que os recursos não estão sendo totalmente aplicados da forma que deveria. Eu não tenho provas factíveis, provas cabais de que tem máfia e desvio, mas tem indícios de que os recursos não são devidamente investidos como deveriam. Eu não tenho acesso, por exemplo, aos processos licitatórios, os valores para onde vão, como é feito, as transferências, os pagamentos, os atestos dos serviços que são realizados. Eu não sei, por exemplo, se o Estado adquiriu 10 mil frascos de soro e que se realmente foram entregues esses 10 mil frascos e eventualmente pode ter sido entregue menos e pago o valor total. Eu não sei se foi adquirido tantas caixas de medicamentos. Mas nem como parlamentar você tem acesso a essa informação? Na verdade, e eu também não vou estar aqui escondendo, esse tipo de informação eu ainda não tive como buscar, averiguar. Não fui atrás ainda, até por questão de tempo. O que é uma falha nossa, porque a gente precisa acompanhar. Foi adquirido tantos comprimidos de azepam, tantas ampolas de anestésico. Realmente foi entregue o que está na nota, foi pago o que está na nota. Tem várias formas de ocorrer desvios. E há algumas indicações que a gente teve, inclusive, no início da Operação Ptolomeu, é de que se davam atestos em recebimento de ventiladores, por exemplo, de sedativos para entubar os pacientes, se davam atestos em quantitativo muito acima do que realmente era entregue e o dinheiro era pago integralmente e ocorria o desvio. Eu não posso afirmar, mas são indícios que acontecem. Vou só colocar aqui o que a dona Clemilda, em respeito a ela, a dona Clemilda diz o seguinte: olá, boa tarde, realmente a nossa saúde é uma vergonha, meu filho. Já está fazendo 8 anos que o filho dela está esperando uma cirurgia, que ele nasceu com má formação no pezinho dele, e o pezinho dele é torto. Até hoje não conseguiu fazer uma cirurgia, pois está esperando a outra, né? Agora, e não chamaram o filho da dona Clemilda. E assim como a história da dona Clemilda, tem tantas outras. Ô Adailton, muito obrigado. Esse é o início de um debate a respeito desse teu projeto de lei, e a gente vai refinando até a hora da votação, né? Quando é que você vai protocolar hoje? Semana que vem eu espero que até quinta-feira a gente conclua para protocolar. Perfeito. Muito obrigado pela tua vinda aqui mais uma vez. Só quero agradecer e dizer também que o atual secretário estadual de saúde, ao meu ver, está buscando realmente resolver os problemas. É uma pessoa que eu confio e acredito que precisa ter mais apoio para que consiga resolver os problemas. Ele está só? Até o momento, o entendimento que eu estou tendo é que está, mas a gente está trabalhando para que tenha mais apoio. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.